Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Ah, essa história famosa da destruição de duas cidades lá no Gênesis, no Antigo Testamento. E que lá em Gênesis 18 e 19, Deus fala, olha, essas cidades elas têm feito tantas coisas ruins, as acusações contra elas são tão grandes, tantas denúncias de maldade têm subido a mim, que eu vou até lá ver se as coisas são assim mesmo, e se for eu vou destruí-las. E se não for eu vou saber que não são. Essa história parece mostrar uma face de um Deus irado, um Deus destruidor, um Deus que não aceita a injustiça, mas que se move contra a injustiça. Nós, às vezes, olhamos para as realidades injustas do nosso tempo e somos tomados pelo desejo de que esse Deus de Sodoma e Gomorra se manifeste, que esse Deus de Gênesis se demonstre. E eu não sou daqueles que dizem assim, não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus de lei e destruição, o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. Não, não, é tudo mesmo Deus. No Antigo Testamento você vê várias declarações do povo de Deus, de que Deus é um Deus amoroso, misericordioso, tardio em irar-se. A questão aqui não é essa. A questão é esse sentimento de ira e de injustiça que nós temos e que nos faz muitas vezes nos apegarmos à justiça de Deus como sendo ela uma representante das nossas próprias indignações. A história de Sodoma e Gomorra fala que Deus resolve revelar para Abraão o que ele tinha programado fazer caso as denúncias a respeito dessas duas cidades fossem verdadeiras. E ele conta então para Abraão, ele fala, olha, se for verdade tudo isso que estão dizendo dessas cidades, eu vou destruí-las. Abraão, então, sabendo que as cidades realmente eram cheias de injustiças e de pessoas injustas, clama a Deus e diz assim, Senhor, deixa eu fazer um pedido, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor não poupa a cidade por causa desses 50 justos? E Deus fala, tá bom, se tiver 50 eu poupo. Aí Abraão insiste mais um pouquinho, mas Senhor, se tiver 45, o Senhor vai destruir por causa de 5? Porque faltaram 5? E aí Deus fala, tá bom, se tiver 45 eu poupo. Abraão então insiste mais um pouco, e se forem 30? E Deus fala, tudo bem. E se forem 20? Tudo bem. E se forem 10? Se tiver 10 justos, apenas 10 justos nessas duas cidades, 10 homens que andam em retidão, o Senhor vai destruir as cidades por causa de 10 justos? E Deus diz, não, se tiver 10 justos eu não vou destruir. E aí Abraão fica tranquilo e acha que a parada está resolvida. Eu fico me perguntando até quando Abraão poderia insistir com Deus. Será que ele podia perguntar, e 5 justos, Senhor? E será que ele podia falar, e um justo, Senhor? Se tiver um justo, Senhor, poupa essas cidades? Bom, acontece tudo o que a gente já sabe. O Senhor envia lá representantes seus para aquela cidade, para Sodoma. Eles lá chegam e eles são tratados muito mal. Os habitantes da cidade querem tomá-los para si, para estuprá-los mesmo até. E eles são acolhidos por Ló, Ló os mantém na sua casa e eles avisam Ló, olha, essa cidade vai ser destruída, você precisa fugir com a sua esposa e suas filhas, e quem você puder avisar, ele ainda vai avisar os seus genros e não, né, os noivos das filhas, e eles acham que é brincadeira, não vão atrás. E na verdade só fogem eles 4, sendo que na fuga a mulher de Ló ainda olha para trás com certa saudade e ela é transformada numa coluna de sal e ficam ali então Ló e as 2 filhas. E essa é a história terrível de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por causa da sua injustiça. Mas por que eu estou contando essa história toda? É porque no Novo Testamento tem uma outra história muito parecida. Lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus está andando com os seus discípulos e passa por Samaria. Ele passa por Samaria com os discípulos e antes dele passar, na verdade, indo em direção a Jerusalém, ele envia mensageiros à sua frente para eles prepararem lá o povoado para eles serem acolhidos. E quando esses mensageiros chegam e tentam conseguir algum lugar para eles se estabelecerem lá, os samaritanos não os recebem. Dizem que não vão receber e o texto fala que eles não recebem porque eles estão indo para Jerusalém. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, não é? Então eles no caminho de Jerusalém não seriam recebidos pelos samaritanos. Os discípulos, ao saberem disso, voltam-se para Jesus e falam assim, Senhor, o Senhor quer que nós roguemos que caia fogo do céu sobre essas cidades?
Porque veja só, se lá em Sodoma e Gomorra aqueles que não receberam bem os enviados de Deus foram destruídos por Deus, os discípulos pensam, e esses que não recebem o Mestre, vindo da parte de Deus? Esse que está conosco fazendo milagres um atrás do outro e demonstrando a sua glória e a sua grandeza, será que essas cidades não merecem ser destruídas? Então eles falam, quer que roguemos a Deus, que oremos a Deus, para que caia fogo dos céus sobre essas cidades? E aí Jesus Cristo diz, vocês não entenderam, né? Vocês não sacaram, vocês não sabem de que espécie de espíritos são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vocês não sabem que espécie de espíritos são. Vocês não sabem quem vocês são. Porque eles olhavam para a história de Sodoma e Gomorra e eles pensavam, eu sou o justo. Mas eu não sou justo como Abraão, que roga a Deus para que Deus poupe uma cidade. Eu sou justo como Deus, que vê a injustiça e quer destruir essa cidade. Mas Jesus fala, olha, vocês não são os justos. Vocês são Sodoma e Gomorra. E se Abraão rogasse por um justo só em Sodoma e Gomorra, ainda assim Deus poderia destruir aquelas cidades, porque não havia nenhum justo naquelas cidades, porque não há nenhum justo no mundo. Mas Jesus Cristo pode dizer, agora há um justo no mundo e esse justo sou eu. Eu não sou Deus visitando essa cidade para destruí-la. Eu sou o justo que nessa cidade garante que ela é salva. Eu sou o justo que no meio dos injustos garante que a ira de Deus não caia sobre todos vocês. Mas eu não sou só esse justo. Eu sou também o Abraão. Eu sou também o intercessor. Eu sou também o que roga a Deus e diz, Senhor, por amor de um justo que sou eu, poupe estes pecadores. Eu sou o justo e eu sou o intercessor. E vocês são os injustos. Vocês são os infiéis. Vocês são os que cometem todo tipo de injustiça. E sobre vocês a ira de Deus deveria cair, mas por causa de mim não cairá. A questão agora, então, é nós olharmos para toda a realidade, para todas as injustiças que nos tocam e que nos deixam tão abalados e tão indignados e pensarmos assim, eu sou parte dessa injustiça, eu sou parte do problema, mas Jesus Cristo é aquele justo no meio de nós que garante que a ira de Deus não caia sobre todos nós. E não precisam de 10, a gente só precisa de um. E esse um é Jesus. Mas isso também nos faz pensar sobre como nos identificamos com Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus poupando o mundo por causa da sua justiça. Mas Jesus também é o homem justo que nos representa diante de Deus. A fé, então, na justiça de Deus é olharmos para Jesus e pensarmos ele como um de nós. E pensarmos que nós, sendo injustos, somos salvos porque esse Jesus justo no meio de nós nos salva. E não por causa dos nossos próprios méritos e não porque nós somos melhores que outros que merecem o inferno. Crer em Jesus é olhar para ele e dizer, olha, todos nós somos indignos, mas você, um de nós, é digno. E por causa da sua dignidade, a nossa indignidade é retirada. Essa é a fé. Aqueles que não creem assim, aqueles que olham para Jesus e pensam, não. Esse aí não é um de nós. Esse aí não é o justo por nós. Eu sou justo por mim mesmo. Eu é que sou bom por mim mesmo. Esses que pensam assim caem no mesmo erro de Sodoma e Gomorra. Esses que pensam assim não encontram outro justo para se apresentar diante de Deus. Por isso que no capítulo seguinte de Lucas, no capítulo 10, o Senhor envia os 70 para pregar entre as cidades de Israel, não entre os samaritanos odiados, entre os filhos perdidos da casa de Israel. Ele envia 70. E ele fala, se eles não te receberem, saiba que haverá menos compaixão e misericórdia para estas cidades do que houve para Sodoma e Gomorra. Porque eles resolvem viver e se apresentar diante de Deus com a sua própria justiça e injustiça. E acreditam que diante de Deus eles podem se ficar de pé. Mas ninguém pode. Só o único justo, Jesus Cristo. A fé cristã começa com uma postura de profunda humildade. Se você não tem essa vontade, se você não tem essa inclinação, você ainda não deu o primeiro passo.
O primeiro passo é reconhecer-se pecador ao ponto de não poder se salvar. E o segundo passo é olhar para Jesus Cristo e saber que Ele é justo no nosso lugar e por isso nós podemos estar felizes e justificados. Mas como vivemos a partir disso? Não podemos olhar para o mundo ao nosso redor e achar que todas essas pessoas são Sodoma que devem ser destruídas, são Samaria, para quem nós rogamos aos céus que derrame fogo sobre elas. Não. Todas elas são nossos irmãos, todas elas são pessoas em que estão na mesma condição, irmanadas no pecado como nós, mas que nós agora, resgatados e numa nova filiação de Deus, as chamamos também para serem parte da família de Deus. Não são piores do que nós na nossa própria justiça. Não são. Não são melhores do que nós também na sua própria justiça. Não são. São pecadores como nós que precisam da graça de Deus. Todos, todos, todos. Nós não podemos deixar que a nossa indignação e ira diante da injustiça do mundo sejam transferidas para uma imagem de Deus que nós temos na cabeça. Nós não devemos ter a posição dos discípulos que fala, olha, eu quero rogar a Deus que derrame fogo do céu contra todas essas pessoas más. Nós devemos agir como Abraão e falar, Senhor, por amor de um justo, salve-os. Por amor de um único justo, salve-os. E o Senhor, na sua rica misericórdia, fará a sua obra. Que Deus abençoe, queridos, e até a próxima.